Olá, amigos do Papo.com. Bem-vindos ao nosso programa. Eu sou Sérgio Tamer e hoje eu vou falar sobre sucessão patrimonial nas famílias, para a gente evitar que as pessoas briguem, os irmãos briguem, fique aquela coisa toda que a gente vê no noticiário. Tem maneiras de você evitar esse tipo de situação. E para isso, a gente convidou a doutora Regina Quercetti, que é sócia CEO da Quercetti e Ricardo Advogados e da Doro Axis Global. Tem um monte de dica que você tem que fazer ainda quando você está vivo, tranquilo, ganhando dinheiro, para preparar o futuro da família, para evitar aquelas grandes crises e até que o patrimônio se dissolva, né, em grandes disputas. A gente vai falar sobre isso e, como sempre, no final, vem as dicas. Bem-vindos ao Papo.com. Regina, a gente vê um monte de briga de família por dinheiro, né? Aquela coisa assim, né? São famílias bilionárias e tal. E quando a coisa acontece, né? De morrer o patriarca, a família briga. E às vezes o patrimônio se desfaz. E não é só em família rica, né? Às vezes até em famílias de classe média que tem um patrimônio menor, mas que o pai ou a mãe não deixou tudo certinho, né? Exato. E quando acontece o falecimento ou a inabilitação, a família entra em crise. Exatamente. Essa é uma realidade mesmo? Total. Essa é uma realidade que você vai encontrar no seu vizinho e muitas vezes dentro da sua casa. Tá dentro de casa? Não, Regina. Às vezes acontece. Acontece. E como é que quais são os maiores problemas que você vê nas famílias? Quer dizer, o que assusta mais ali no dia a dia do escritório? Porque vocês cuidam disso, né? Sim. De sucessão ali, né? O que acontece é o seguinte, ninguém gosta de falar de morte. É um assunto que durante muitos anos virou tabu. Então não havia a necessidade de você planejar a sua passagem. Você simplesmente ia embora, problema de quem ficasse. Isso era uma frase que a gente escutava de... Já estou morto mesmo? Já estou morto, por que eu vou me preocupar? Só que assim, você trabalhou, você criou, você juntou o seu dinheiro, você fez o seu patrimônio, e isso custou dias de trabalho para você, custou ausência na sua casa, custou não ir à escola ver o seu filho numa festinha escolar. Então ele tem que ser respeitado. E quem vai receber esse patrimônio, ele tem que respeitar todo esse período que você trabalhou. Essa é a verdade. Se acumulou durante muitos anos com muito custo, né? Exatamente. Então isso, o primeiro passo é você tem que tratar da questão do seu trabalho, do fruto do seu trabalho, em 3 pilares. O primeiro pilar, você tem que dar proteção jurídica para esse patrimônio. Você tem que dar a proteção, a proteção jurídica, a proteção patrimonial, por meio de outros instrumentos que não sejam só os legais, mas investimentos e essas outras aquisições. E você tem que dar o aconselhamento para quem está passando o patrimônio e para quem está recebendo o patrimônio. Porque uma coisa é você conseguir passar com desapego. Me dá aqui sua caneta. Minha caneta? Esse aqui é meu patrimônio. Você é meu sucessor. Eu estou passando meu patrimônio. Oh, tirou? Eu estou te passando o patrimônio. Escapou. Mas eu vou passar. Entendeu? Qual é o movimento? Eu tenho que desapegar. Eu tenho que entender que o meu sucessor não vai agir da mesma maneira que eu, mas ele vai respeitar. Esse é o primeiro passo. É aí que entra o aconselhamento familiar. É diferente de você ir a um contador e falar, faz uma holding para mim? Ele faz. Como é que eu vou estruturar isso? Holding, trust, leva para cá, leva para lá. Mas a gente está preparado para isso? Você fala do ponto de vista emocional. Emocional. Do dono ou da dona do patrimônio. Quer dizer, o cara que construiu. Exato. Que tem milhões de brasileiros que construíram patrimônios, né? E a gente não. São invisíveis, a gente fala, né? Exatamente. São pessoas que a gente viajando pelo Brasil, a gente que bilionária e que você nem sabe que. Exatamente. Tá. Mas e aí, como é que faz? Como é que você vai chegar lá pro dono ou para a dona do patrimônio e falar, olha, você vai ter que se preparar para o teu sucessor. Eu tenho 4 filhos. Né? Mas um é diferente do outro. Um é diferente do outro. Um gosta de arte, outro gosta não sei o quê. E tem o queridinho, né? Sempre tem o que a gente gosta mais. O mais simpático. Como é que eu vou saber que daqueles 4, qual é o mais competente? Ou se tem algum competente ali para tocar essa parada aqui? Posso tocar num assunto, eu vou tocar num assunto novo, é uma matéria nova.
Esse aconselhamento, ele tem que ser feito no âmbito do neurodireito. Você já ouviu falar? Que é isso? Não, nunca ouvi falar. Neurodireito eu não O conheço. neurodireito, ele é uma ciência agora, é a junção do direito com a neurociência. Por que as pessoas tomam decisões e por que elas tomam aquelas decisões? E em que momento elas tomam aquelas decisões e baseado em qual fator emocional elas tomam aquelas decisões. Então, volto a dizer, é diferente de você ter um excelente escritório que colocou tudo bonito no papel, funcionou, mas ele não estudou a dinâmica familiar. E essa dinâmica ela tem que ser estudada não só do ponto de vista legal, mas do ponto de vista emocional. Um advogado trata disso? Não. Você precisa de um profissional da área da neurociência para... E vocês têm isso lá? Na nossa equipe, agora sim. Nós trabalhamos no nosso escritório num modelo que eu posso te chamar que é um ecossistema, certo? Então, você tem um excelente profissional aqui, gabaritado, que vai pôr toda a sua estrutura jurídica perfeita. Aí você tem, na outra ponta, o profissional da neurociência que vai entender essa família. Tá bom. Como é que você prepara o sucessor? Ele precisa da educação. E nós agora temos no nosso ecossistema um sistema de estudo educacional para empresas conceituadas. Você pode chegar à conclusão que nenhum dos seus 4 filhos vai ser o sucessor. Exatamente. Vai ser talvez o herdeiro, mas não o sucessor. Sim, exato. Porque existe uma grande diferença, né? Sim. Entre você herdar e você realmente suceder. Né? Do ponto de vista jurídico, você não tem herdeiro enquanto você não falece. Então, do ponto de vista, todo mundo é sucessor. Nós estamos colocando isso de acordo com o Código Civil. Todos são sucessores. Do ponto de vista orgânico da própria empresa, você tem sim, tanto que o seu sucessor pode não ser um familiar. Você traz, você compra, pega de fora do mercado, certo? Então, tem que fazer esse diferencial. A partir daí, voltando na nossa questão, o ecossistema, ele trabalha tudo isso. Então, não é uma coisa que você chega hoje e amanhã você já saiu com isso solucionado. Você tem um tempo para você administrar isso. Agora, isso vale para grandes corporações, para médias, para pequenas? Não, vale para todo mundo. Eu digo o seguinte, você levanta, você não sabe o que vai te acontecer até o final do dia, correto? Então, você suou pelo seu trabalho. Uhum. Você precisa ter isso valorizado. E você consegue fazer isso. Óbvio que se você tem um imóvel, é mais fácil. Mas quando você já tem um imóvel que tem um determinado valor, ou algum imóvel onde você pode utilizá-lo numa incorporação, você já precisa de uma orientação. Inclusive, Regina, tem essa questão de abrir o valor para você abrir o processo, né? Que custa percentual. Sim, você tem custas para abrir. Sim, você preparando... Você não tem... Você morreu e a tua filha sobrou lá, os teus filhos, e eles não têm um seguro de vida. É isso. Não tem nada, eles ficam com a operação parada. Perfeito, é isso. Quantos imóveis você conhece, você já viu por aí, que estão deteriorando porque não foi solucionado o inventário? E fica parado mesmo? Fica, deteriora. Você chega a ter cidades que têm quarteirão inteiro, que ainda não conseguiu ser resolvido, são fortunas, não conseguiu. Você entendeu? E quando você não vai... Isso é bem comum, tá? Eu não posso fazer o inventário da casinha da minha mãe porque eu não tenho dinheiro para pagar o ITCMD. E fica a gente parado, vai... né, na justiça. Você vai deteriorar. E vai acumulando dívida, né? Vai. Porque você tem que pagar os impostos. O imposto, sim, né? Você vai pagando o imposto predial, anual, mas você não transfere porque você não tem como pagar primeiro a multa, porque você já caiu na multa, e segundo o imposto de transmissão. O ITCMD não, o ITBI, no caso do falecimento, né? Você não tem como... Regina, uma questão assim que eu te falo, essa juventude que está na faixa dos mais jovens do que a gente, né? Eles não estão muito conectados com esse mundo de finanças, de sucessão, né? É outro mundo, né? Quer dizer, como é que você está vendo esse jovem agora? Né? Eu vejo, sim, preocupação. Preocupação? Porque dados recentes informam que a maior fortuna vai ser transmitida agora mundialmente, vai ser da geração do final do Baby Boomer até o início da geração X. Tá. Eles estão... Esse pessoal nascido nessa época vai transmitir agora a fortuna. Né? Nesse momento. Nesse momento, é um momento de transição. Então, você está saindo dos 60, 70, 80, você vai passar esse patrimônio. E são os que mais fizeram patrimônio que você tem notícia. A curva, né?
Então, o que acontece? Você vai passar para uma geração que ela não está preparada, pelo menos o que se comenta, a sensibilidade. E outra, a visão dessa nova geração é muito tecnológica. Para ela, os bens estão mais conectados em moedas virtuais, que é o que eles têm mais familiaridade, do que em investimentos mais tradicionais, como era o nosso caso, casa de aluguel e aquela coisa toda que o pessoal da nossa época fazia. Né? Então, temos uma zona aí de preocupação nesse momento de transição. Temos, e tem dados que em 2025 foi o ano que mais se fez testamento. Agora, tinha uma estratégia, não sei se é válida ou não, muita gente fazia aqueles PGBL, BGBL, né? Tem. Para não pagar o imposto, né? Você transmite com mais facilidade. A transmissão do bem, é mais fácil. Usufruto, não era isso? Ainda continua isso? Continua. Para quem está nos acompanhando, quer dizer, é uma solução mais assim, o cara tem um imóvel... Tradicional. Essa é a tradicional. É a tradicional. Você tem um imóvel, você vende esse imóvel... Você doa e põe a cláusula de usufruto. É uma situação. O alerta que a gente precisa fazer é o seguinte, nós estamos aí com a nova lei tributária, que vai entrar o ano que vem. Então, é importante que você se atualize e verifique qual a melhor estrutura nesse momento para você. Nesse caso que a gente está falando de doação, uma pessoa de classe média que está nos assistindo aqui, tem um imóvel de 400, 500 mil reais, dois filhos. Já é uma recomendação. É uma recomendação. E aí, com cláusulas, né, que vão garantir você... O filho não tumbar você ali depois. Tem os filhos ultimamente, vê com a mãe, é o seguinte... com as devidas cláusulas. Né? Mas aí a pessoa que está doando consegue se proteger. Consegue fazer. Tá, porque aí só vai passar quando houver o falecimento da pessoa. Se protege. E aí, quando tem esse caso, não paga o imposto ou paga o ITC? Você paga o imposto de transmissão, né? Só que não é o causa-mortes, é o imposto da doação, e você paga agora. E é alto nesse imposto? Não, acho que 4%. 4%, então. Mas é uma segurança. E os BGBL também é uma vantagem, segurança. porque você deixa de beneficiário o seu herdeiro, quem você quiser. Né? Você pode deixar para neto, pode deixar para quem quiser. Eu estou tirando dúvida, tá? Também me falaram muito essas coisas de offshore, né? Que você abre uma offshore, toda vez que eu falo com offshore, você dá risada, né? Mas eu quero saber por quê. Aí você abre uma empresa no exterior e você coloca toda a família lá embaixo do offshore. Tem várias estruturas que você pode utilizar. Né? O guarda-chuva é grande, né? Então você teria que analisar caso a caso, de acordo com a anamnese. Tem um custo isso, né? Não é tão barato. E sim, o que você vê de mais dificuldade da pessoa que se fala? A gente não gosta de discutir morte, mas é como a gente estava falando um pouquinho antes, né? Até falei que não ia fazer entrevista com você. Você fala, você está andando ali, cai, bate a cabeça, não morre, mas fica inabilitado. É isso. É o Schumacher. Schumacher é um caso, né? Schumacher é saudável, 38 anos de idade, 40 anos, vai esquiar, cai numa pista, bate a cabeça. E você tem como é que fica isso? Você tem um caso icônico aqui no Brasil, que eu posso citar, porque isso já se transformou, inclusive, em minissérie. Um trabalho muito bem feito por uma jornalista, muito, muito bem feito. É o Casas Pernambucanas. Pernambucanas, né? É um caso muito grave. É uma disputa judicial imensa, em que você coloca todos que estão ali, acionistas, funcionários, todos estão numa berlinda que não sabe o que vai acontecer ali. O que vai acontecer ali. E a família fica órfã numa situação dessa. No caso do Schumacher, a Corina, a mulher dele, ela está tocando tudo. Tocou, mas no caso da Anitta, ela não tinha... ela tem as irmãs, mas foram colocados outros herdeiros, nomeados outros sucessores, e que estão constituindo direito sobre isso. É coisa bem complicada. É bem complicado. Você chegou a acompanhar aquela história de Mônaco, né? Que o genro mandou matar a sogra? Sim. Né? Foi. Porque tinha uma falha ali no processo, né? Que se o genro, malandro, né? Casou com a filha da bilionária, né? E a filha da mulher tinha câncer, descobriu que tinha câncer. Então, se ela morresse, né? Ele perderia os direitos, né? Então ele foi estar preso até hoje, Exato. Né? Então, é o que você falou, tem que estar olhando os detalhes do contrato. Aí, agora você me deu Vocês são fofoca aqui, né? Você me deu uma deixa. Agora eu vou abrir um parênteses aí que eu posso falar. Como a gente estava conversando, você levantou, né? Você foi ao chuveiro, escorregou,
Então, você está ótimo, saudável, seus exames estão perfeitos, você faz academia, toma whey, sou maravilhoso. Escorregou no banheiro, bateu a cabeça e está inconsciente. E aí? E aí? Se você é casado, está estruturado, dentro da sua constituição familiar, você está protegido. O seu negócio não. Não necessariamente a sua esposa, tal, ela vai dar continuidade. Ah, mas eu tenho sócio. E se você não tem? Você pode ter uma empresa que você só é sozinho. Ou depende 100% de uso. Entendeu? Então, assim, você pode se precaver e fazer a sua vontade valer por diretivas. A gente chama de uma maneira não técnica, né? Porque os técnicos que me perdoem, você pode ter um testamento vital, que é uma diretiva antecipada de vontade, você pode ter e pode também ter um instrumento muito tranquilo, em que você nomeia alguém que vai te representar e vai te substituir na sua capacidade de Isso antes. Em vida. Em vida. Quando agora. Antes de escorregar. Saímos daqui, a gente vai ao cartório e fala, eu quero fazer. E essa pessoa é uma pessoa de confiança minha. Você que... E quando você está olhando a vida dessa pessoa também, a pessoa bateu na porta do teu escritório, você vai olhar, fala assim, legal, olha a parte de patrimônio, organiza, sei lá, tem gente que tem vários imóveis, está tudo separado, aí você fala, não, vamos colocar isso dentro de uma holding, ou vamos... é feito anamnese. Essa é a parte patrimonial. Isso, é a parte técnica. A parte líquida de investimento, vocês também orientam? Sim, a gente tem parceiros... Como é que melhor estrutura? Com a melhor estrutura, a gente oferece, óbvio que a pessoa fica à vontade, né? Uhum. Mas a gente tem parceiros na área financeira de renome que podem te E a parte emocional, que é... A parte emocional é todo um projeto, é todo um processo feito por uma pessoa que é capacitada em neurociência e ela desenvolve o conceito. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa assim, você fez a doação em vida, né? Aí a sua filha casa com um cara que você não gosta, exemplo... que a gente acabou de citar de Mônaco. Eu posso reverter isso? Tirar ela da... Ah, não, eu doei, mas minha filha está lá, com um parceiro que eu... Cara, você pode fazer... essa garantia você pode ter com cláusula de incomunicabilidade. Então, você doou para sua filha, mas ela não vai comunicar isso para o parceiro dela, não importa o regime de bens que ela venha a ter durante a união dela com esse marido. A cláusula de incomunicabilidade. Existe revogação de doação? E se a filha ficar doente? Não, mas o bem aí você tem os herdeiros dela, né, os sucessores dela. Se ela tiver Hoje em filho, dia, se não volta. Filho. Aí volta, é isso que eu quero dizer. Se você tiver filho, volta. Se não tiver filho, volta para... Ou irmão. Se você é mais pai e mãe, vai para os colaterais. Tios, ou que seja, vai reverter. Isso, aí você vai moldando a sua árvore, né? Mas a doação, ela pode ser revertida assim, por ingratidão, por algum... Você pode condicionar a doação a algumas cláusulas, se não cumprir... Ou seja, é bem complicado isso, né? É. E não é chato, não é uma coisa legal de a gente ficar falando, né? Não, mas é importante. E qual foi o caso, assim, que você teve, assim, que te chamou mais atenção, assim, sem citar nomes, mas uma situação que você falou assim, olha... Tenho. Não é uma situação, não é uma situação assim de volume financeiro grande, mas envolvia uma questão emocional muito grande. Um casal de idosos, eles não estavam idosos ainda, estavam em plena vida ativa, tinham um patrimônio que é o que fornecia a renda para eles, imóveis comerciais, e eles sempre diziam, eram 4 imóveis comerciais e eles tinham 4 netos, e eles tinham outros bens, e 2 filhos. A ideia do casal desde que os netos chegaram, era um imóvel comercial para cada neto. Português, bem certinho, né? Bem certinho. E aí, ninguém fazia doação. Não fazia. E os netos esperavam que cada um daqueles imóveis fosse ficar para eles. Não fizeram. Faleceu o pai, foi feito o inventário, ninguém passou nada para os netos. Faleceu a mãe, sobraram só os 2 filhos. Por uma questão interna ali que não vem ao caso, um dos filhos tinha perdido já o direito, porque ele já tinha recebido a antecipação da legítima dele, sobrou para outro filho, e esse outro filho deu para os... Embolsou? Não, porque não tinha. Eu quero, mas nunca ninguém fez. Você entendeu? Entendi. Então, essa ideia até pode passar no futuro por vontade própria, mas não por lei. Então, quer dizer, a vontade do casal, aquilo que foi passado para os netos desde que eles se entendiam por gente, não aconteceu. Por quê?
porque não foram ao cartório, não constituíram um advogado para falar, olha, eu quero deixar esses 4 imóveis para os meus netos com usufruto vitalício para nós. Então isso que é engraçado, Angela. É triste a gente falar isso, É mas a é caneta verdade, que eu não né? te entrego. Depois você entregou, está aqui comigo. Né? Mas é a questão do dinheiro, né? Porque o dinheiro muda os comportamentos familiares, Total. pessoais. Quer dizer, tem dinheiro que tem família que não vai, tudo bem, vamos dividir, tem família que não. Né? Exatamente. A hora que você vai dividir, quanto é o meu, né? O meu 500. Aí vem todas as mágoas de anos e anos que a minha mãe não cuidou de mim, meu pai gostava mais do outro. É aí que eu acho bonito isso que está sendo trabalhado hoje, que está sendo visto de uma maneira nova, o neurodireito. Neurodireito. É aí que é bonito. Queria fazer quem é que cuida disso lá? Eu queria fazer um programa sobre neurodireito. Eu achei muito legal eu faço uma pós-graduação em neurodireito. Em neurodireito? É uma área que eu gosto muito, advogado é humanas, né? E eu gosto muito, porque assim, você é muito mais do que você colocar as regras de um código, é você lidar com o ser humano, entender a dor de cada um, porque todo mundo tem a sua dor, e a história daquela pessoa não é diferente daquela que você tem na sua família. Quando eu digo toda família tem um problema desse, tem. O ser humano é igual. É igual. Só tem um nível de conhecimento e de grana que um pode ter mais, mas a essência é a mesma. Né? Então, assim, você hoje está bem, mas você recebe um diagnóstico que não vai ser legal para você, o que te deixa preocupado, a primeira atitude sua é, eu vou tomar uma decisão, eu vou fazer um testamento, Você toma uma decisão baseada numa emoção de um momento e aquilo não é legal. Você tem um divórcio. Como é que eu faço agora? Eu tenho filhos menores, como é que eu vou proteger os meus filhos, apesar de ter uma mãe ou pai, o que for? Como que eu vou fazer o melhor para eles? Como é que eu posso... Então, assim, são coisas que, numa advocacia tradicional, fria, reativa, você não consegue alcançar. Regina, eu queria te perguntar uma coisa. Muitas vezes a pessoa tem um dinheiro, tem um patrimônio, né? Mas não tem o dinheiro para abrir o inventário. Né? E não é barato isso, né? Não. O que você recomenda nessa situação? Ele faz o quê? Eu recomendo o seguinte, quando você não tem uma liquidez já, uma reserva que você vai utilizar para pagamento de impostos, advogados, eu recomendo que você faça um seguro de vida. Esse seguro de vida, a função dele é uma só. Além de dar um acolhimento melhor para a família, eles terem condições de pagar esses encargos. É caro? Depende do valor do patrimônio. Tudo é voltado. O seguro em si, não. Você pode verificar de várias maneiras. Mas o valor dos impostos, tudo vai depender do monte mor, do valor do patrimônio que você vai deixar. Mas só aproveitando, eu queria te perguntar. É muito comum, assim, inclusive, sabe, a gente tem aqui um cliente, a Belas Artes, que está lançando um curso para educação financeira para mulheres, voltado para mulheres, tá? Porque eles falam assim, a mulher geralmente ela não quer se envolver com eu não cuido, quem cuida disso é você, é meu marido que cuida. Exatamente. Ela tem que saber, né? Ela tem que acompanhar, né? Precisa. A educação financeira, ela é tão importante que o Senado aprovou agora um projeto de lei em que ela vai começar no ensino fundamental. Ótimo. Ela é muito importante. A mulher tem que saber onde está aplicado o dinheiro. Deve saber. Se acontecer alguma coisa, vai assim, a conta é tal. Deve saber. E a conta conjunta ajuda nesse momento? Muito, porque senão, num óbito, você não pode mais mexer na conta do parceiro. Então, a conta conjunta, você tem um respiro para você utilizar. Óbvio que você vai ter que trazer essa parte dele para o inventário, mas você tem um respiro, senão você fica com o patrimônio travado. Tem a conta conjunta, né? E 3 recomendações que eu darei para quem está assistindo a gente aqui hoje, assim, o cara que não tem nenhuma proteção, está completamente aberto, o que você recomenda? Como começa? Procure um advogado. Procure um advogado, não. Mas um neuroadvogado. Um neuroadvogado. Não, agora sim, verdadeira. A primeira reflexão é, eu sou finito, eu tenho minha vontade e eu preciso respeitar aquilo que eu construí. Então, pense com muito carinho em como você vai fazer essa sucessão. Comece essa sucessão quando tudo está bem. Quando todo mundo está saudável, quando você ainda tem controle da sua situação. E a partir daí você entenda que suceder não significa o fim da sua vida, é o início da vida do outro. Regina, queria super agradecer a conversa. Eu que quero. Foi ótimo, aqui dá para a gente falar muito. Sucessão é uma coisa importante, eu acho que todo mundo aí que está na faixa dos 55 aos 80, né, está em fase de transição.
Pense nisso com carinho, né? Porque não é um momento fácil. As inseguranças, os medos que a gente tem, vai dar certo, não vai dar certo, fiz o correto, né? Mas eu acho que você tem que procurar fazer uma reflexão sobre isso, procurar um advogado ou um neuroadvogado, como a Regina falou, e trazer essa situação para ele, né? E falar como é que eu tento resolver para ter qualidade de vida, ter uma situação de transição mais tranquila. Queria agradecer muito, Regina, Eu a você. Que agradeço sempre. Deixar o contato aqui da Regina, a gente vai colocar marcado nos comentários. Para se vocês quiserem bater um papo, mandar um e-mail, ela mora fora do Brasil, mas via o WhatsApp, ela vai entrar em contato com você e te falar. Se gostou do conteúdo, dá o joia, compartilha com seus amigos e a gente se vê na próxima oportunidade. Super obrigado, Regina. Obrigada a você, Sérgio.